Oi, gente, eu sou Laís Silva. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um prazer ter vocês aqui. Bom, como nessa quarentena eu acho que eu não sou a única que tá tendo sérias crises de tédio, eu tava pesquisando algumas tags e eu encontrei a tag da quarentena e eu resolvi trazer pra vocês com algumas indicações dos meus livrinhos, um dos meus preferidos. Alguns eu li recentemente, outros faz um tempo, mas todos são maravilhosos e eu acho que com certeza vocês já leram alguns. Então, se você já leu ou quer ler, comenta aqui embaixo e vamos pra tag. Essa tag é uma original do Kabuki TV, eu vou deixar o link do canal aqui embaixo. E vamos à primeiro item da tag que diz: você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso neste mundo até o último volume. E o primeiro livro que eu vou indicar para vocês é Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, e, gente, está disponível no Limited. Então, se você tem, corre e baixa lá, porque vale muito a pena esse livro, eu amo demais. Acho que todo mundo aqui ou já leu, ou já assistiu, ou já ouviu falar da história da Katniss. Então vou dar só uma pincelada rápida para vocês terem uma noção, se ainda não conhecem. Bom, a história se passa em Panem, que é um país futurista e distópico, e Panem é dividido em 13 distritos e uma capital, mas teve uma época que os distritos se rebelaram, tendo a aniquilação do distrito 13 e a instituição dos Jogos Vorazes, que são jogos anuais em que um garoto e uma garota de cada distrito são sorteados. Alguns eles podem se voluntariar também, e eles vão para uma arena disputar em jogos mortais, né? Quem for o último sobrevivente se torna o ganhador. Ele vai para a Vila dos Campeões e o distrito dele passa a ter mais alimentos e isso e aquilo, e ele também vira uma celebridade. Basicamente é isso, é um livro que me encantou, acho que talvez pela aura melancólica que a Suzanne Collins traz. Então, Jogos Vorazes, aí se ainda não leu, aproveita para ler, porque vale muito a pena. O tópico 2 diz: hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. Um livro que se encaixa perfeitamente nisso, que tirou totalmente da zona de conforto, foi O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, que também está disponível no Limited. É um livro de um escritor nacional que muito confuso. Não confuso num sentido ruim, confuso num sentido bom. Tem um psicólogo e esse psicólogo, a tese dele é se fatos que aconteceram na infância, fatos traumáticos, podem afetar na vida adulta, tipo, definem quem a criança vai ser. E essa é a tese dele, mas ele não tem como testar isso, porque seria antiético. Só que ele é surpreendido quando uma pessoa, assim, manda um e-mail para ele e diz: olha, eu tenho um experimento certo para você, todas essas crianças aqui que eu vou mostrar para você passaram pelo mesmo fato traumático, você vai estudar essas crianças. E ele começa a estudar, e em meio a esse estudo também tem os policiais que estão tentando achar quem é a pessoa que está matando os pais dessas crianças, e fica nessa da visão do detetive, da visão do psicólogo, da visão da pessoa que está cometendo os crimes e das crianças. Então é uma história muito, muito boa. O final, gente, o final, eu não adivinharia nem séculos o final desse livro. É muito surpreendente. Então, se você gosta assim, de um suspense policial, de uma coisa pra te prender ali, você com certeza tem que ler O Sorriso da Hiena. O terceiro tópico diz: você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido. Indique um livro do seu gênero favorito. E foi bem difícil de escolher, porque o meu gênero favorito é romance. Tem muito livro que eu já li nesse estilo, mas eu escolhi O Lado Bom da Vida, que, como vocês podem ver, eu gostei bastante, tudo marcado. Eu assisti o filme, mas não assistam, não vale a pena. O filme é muito diferente. Se você assistiu o filme e não gostou e não quer ler o livro, dê uma chance pro livro, porque mudaram tudo. Eu li, depois fui assistir e tava sem entender nada daquele filme. Vai contar a história do Pet. O Pet tá preso dentro de um sanatório e ele não lembra o que foi que causou ele estar ali. Ele já sabe que ele tá separado da esposa dele e que ele tem que reconquistar ela. Então ele faz de tudo que ela gosta, ele começa a ler os livros que ela gostava, ele começa a malhar e tudo pra conseguir reconquistar ela. E um dia a mãe dele chega e diz que ele tá pronto pra ir pra casa, e ele vai pra casa e ele vai ter que enfrentar o mundo, só que ele
como eu disse, ele esqueceu tudo e nisso ele conhece a Tiffany, que também é uma pessoa que tem problemas psicológicos, e ela se voluntaria para ser a ponte de conexão entre ele e a ex-mulher dele, que é a Nikki. É muito diferente de tudo que eu pensei, porque a Tiffany só aparece lá pro meio do livro e antes vai contando outras coisas e eu fiquei tipo, cadê a Tiffany? Mas valeu muito a pena, eu gostei bastante. Tem muitas lições legais nesse livro, então se você está procurando um livro aí para ler na sua quarentena, com certeza esse aqui é uma boa pedida, então vai lá e dê uma chance pro lado bom da vida. O próximo tópico diz: esta é essa quarta leitura e você já está se sentindo os primeiros sintomas da ressaca literária. Indique um livro para te curar desse mal. Eu escolhi um livro que, quando eu assinei pela primeira vez um Limited, foi um dos primeiros livros que eu li. E eu li ele muito rápido, ele valeu super a pena e eu gostei bastante, me surpreendeu muito, que foi O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Eu já gostava de alguns livros dela, como a série Métrica, que é muito boa, aliás, super recomendo. E esse livro me surpreendeu muito. A história da Tati, ela vai morar com o irmão dela, e o irmão dela é piloto, e quando ela chega no apartamento do irmão dela, tem um cara bêbado na porta do apartamento. E ela está tipo, o que eu faço pra tirar esse cara daqui? E ela liga pro irmão dela e descobre que é o vizinho, que é o Miles, ou Miles, como se escreve ali. E ela descobre que é ele. E, tipo, ele tá muito bêbado. Ela pega, deixa ele entrar. E ele começa a falar, pedir desculpa pra uma garota. E ele tá muito triste, tá muito mal. E ela começa a se perguntar: meu Deus, o que ele fez pra essa menina pra ele tá tão mal? Se ele que é o culpado tá mal desse jeito, imagine como essa menina não tá. E eles acabam se apaixonando e se envolvendo, só que ele tem sempre essa coisa guardada nele, ele nunca se entrega completamente devido ao passado, e ele vai ter que enfrentar esse passado para poder ficar com a Tati, ou então ele vai perdê-la. Esse livro é um típico clichê, mas é um clichê muito fofo. Eu acho que a forma que a Colleen ela escreve é muito diferente de todas as outras coisas que eu já li, porque ela não só escreve o texto ali na página, a diagramação da página também conta uma história. Isso traz toda a diferença pro texto, enriquece muito. Você sabe ver o capricho da autora ao criar esse livro, então eu acho que ele é super indicado. Ele é fácil de ler, rápido, então se você tá querendo uma cura para ressaca, com certeza esse livro é a recomendação perfeita para você. Vamos no item 5. Respira, que ainda tem um pouco. O fim da ressaca literária chegou. Seu diagnóstico de animação para ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia, do início ao fim. Coloquei aqui um livro que eu já tinha lido, mas que agora a autora tem deixado grátis durante esses dias, então se você quiser baixar, corre lá. É da Procura-se o Marido, da Karina Ricci. E, gente, vocês podem me matar, mas esse livro eu prefiro mil vezes do que Perdida. Eu gostei muito de Perdida, mas nada se compara com Procura-se o Marido. Eu achei que é bem leve, bem divertido, então é um livro que sim, dá pra ler, sim, sem nem perceber. Ele conta a história da Alicia. A Alicia vive com o avô e tal, ele sustenta ela. Ela tem aquela vida meio desregrada. E o avô dela morre e deixa um testamento dizendo que ela só pode receber a herança dela quando ela se casar. E aí, desesperada, ela vai no jornal e coloca um anúncio de que tá procurando um marido de aluguel. E aí, algumas pessoas respondem a esse anúncio. E um em especial, né? Claro, chama a atenção dela, e eles se casam, e tipo, ele começa a tratar ela de uma forma muito atenciosa, muito carinhosa, e ela fica naquela coisa de ele tá aqui só porque ele é meu marido de aluguel, ou ele tá fazendo isso porque ele gosta de mim. E também o avô dela falecido, ela tem alguns sonhos com ele, e são momentos bem bonitos. Ele tem uma reviravolta muito legal lá no final, e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer se você ler esse livro, então leia. O tópico 6 diz: sua quarentena está em reta final e você precisa renovar sua animação na leitura. Indique um livro 5 estrelas e favoritado. Gente, essa indicação aqui ela vai gerar controvérsias, porque muita gente detesta, mas eu amo, e eu não tenho vergonha de dizer que eu amo, que é
Crepúsculo da Stephenie Meyer. Eu acho que Crepúsculo é incrível. Se você tem preconceito com o filme, dê uma chance ao livro. Gente, esse livro ele traz uma vibe muito boa quando você tá lendo. E sabe, você se sente ali no livro. A Bella do livro é bem diferente da Bella do filme, se esse é o seu preconceito. Aqui a gente pode ver os pensamentos dela, então ela tem uns pensamentos muito legais. E ela é mais ativa no livro do que no filme, então vale super a pena. Ele vai estar contando, como vocês já sabem, provavelmente a história da Bella Swan, que ela vai pra Forks morar com o pai, porque a mãe dela acabou de se casar e ela acha que a mãe dela tá ficando muito presa em casa por culpa dela. E ela se isola em Forks e lá ela conhece a família dos Cullen, que é um clã de vampiros, que ela vai descobrir só depois, né? E aí o Edward tem toda aquela aura legal em volta dele, chamativa, e ele tem umas atitudes bem esquisitas, e ela começa a se interessar e vai pesquisar por isso. E aí ela descobre que tem um mundo totalmente novo escondido que ela ainda não conhece. E vale muito a pena, gente. Tem muita coisa legal. E é isso. Leiam Crepúsculo. Vamos à última indicação. Para fechar sua quarentena com chave de ouro, nada melhor do que uma leitura impactante. Indique um livro que superou suas expectativas. E esse livro aqui provavelmente ninguém vai ler, ou se já leu, você é guerreiro, porque ele é um livro extremamente grande, isso assusta um pouco as pessoas, mas vale muito a pena. Se você vencer essa barreira do livro grande, você vai gostar bastante. Que é A Guerra dos Tronos, do George R. Martin, que o povo conhece mais por Game of Thrones. E este livro, eu tive que tentar ler ele 3 vezes, porque nas primeiras 50 páginas, que são o prólogo, é muito ruim. Porque você não tá inteirada no mundo ainda e começa uma cena meio aleatória e você fica assim, o que tá acontecendo no Brasil? Quem é esse cara? E aí do nada muda pra outros personagens. Se não me engano, já vai entrar direto na parte dos Stark. E aí você fica, o que aconteceu? E depois esse prólogo vai ser explicado. Mas depois que você pega o ritmo da leitura, vale muito a pena. Guerra dos Tronos vai estar contando a história de Westeros, eram de 7 reinos que agora estão unificados, sob o comando de Robert. E o Robert, tipo, aquele rei fanfarrão, ele vai visitar um amigo dele, o Eddard Stark, e ele chama o Eddard pra ser o mão do rei, que no caso o mão, ele diz que é pra resolver todas as merdas do rei. E o Stark aceita, só que quando eles vão lá pra cidade, o Robert acaba morrendo. E aí começa toda uma conspiração e começa a se desenvolver a história. Em contrapartida, a gente também é apresentado ao ponto de vista da Daenerys, que ela é vendida pelo irmão em troca de um exército. Ela é a parte mais mística lá da coisa, ela vai se envolver um pouquinho ali com as bruxariazinhas. E basicamente o livro vai mostrar vários pontos de vista, cada capítulo é um ponto de vista, e cada personagem ele é bem icônico, principalmente a Arya, foca na Arya, a Arya é top. E os meus capítulos preferidos são os da Daenerys, porque são os que mais fogem, assim, da coisa de Guerra dos Tronos. Aliás, a Daenerys ela era da casa dos Targaryen. Os Targaryen eram os antigos reis, então ela acha que o trono é dela por direito. Ela e o irmão dela acham isso. E eles vão lutar para retornar a Westeros, para poder retornar o reino. E aí vai se envolver uma guerra doida, todo mundo querendo trono, e é isso. E, enfim, gente, esses são os meus livros, as minhas indicações da quarentena. Eu espero que vocês tenham gostado, e é isso. Um beijo.